O governador do Maranhão, Flávio Dino, em entrevista à Folha de São Paulo, pediu um Lula mais centrista. Na visão do governador Dino, quanto mais centrista Lula for, melhor será, pensando nas eleições de 2022. É esse o caminho para conseguirmos alcançar um novo projeto de país sucedendo Bolsonaro? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Mas antes, eu peço para você que ative o sininho, inscreva-se no meu canal, receba as notificações dos meus conteúdos. Lula já está fazendo movimentações pensando na formação de uma aliança para a eleição de 2022. Ainda não está claro como o ex-presidente, que hoje lidera as pesquisas de intenção de voto, deverá formar o seu palanque. Fato é que Lula tem tentado trazer aliados à centro-esquerda, principalmente o PSB, que com as filiações de Flávio Dino e Marcelo Freixo, tem se aproximado cada vez mais de Lula. O ex-presidente também tem se movimentado conversando com figuras do MDB, como, por exemplo, o ex-presidente José Sarney, o ex-senador Eunício Oliveira, Renan Calheiros, entre outras lideranças com perfil mais pragmático. O discurso de Dino aponta a necessidade de Lula caminhar mais para o centro, ser o líder de um governo de mediação nacional como forma de compensar o autoritarismo, a visão de extrema-direita de Bolsonaro. A dúvida que fica é se o país realmente precisa disso para o ano que vem. E eu vou explicar para vocês porque eu acho que não necessariamente ser centrista significa um bom caminho. O primeiro ponto é que nós precisamos observar as duas dimensões da luta política: a luta política institucional e a luta política social. Na luta política institucional, que fala dos parlamentos, que fala da relação de um presidente, de um partido, com as forças, Congresso, tanto Câmara como Senado, Supremo Tribunal Federal e demais instituições republicanas, é necessário sim ter um acordo mínimo de razoabilidade, um acordo de respeito aos poderes, um acordo que construa consensos mínimos. Será muito importante para qualquer presidente que for eleito construir uma maioria parlamentar de alguma forma sólida, estabelecer compromissos, estabelecer acordos, obviamente dentro da lógica do interesse da sociedade. Então, nesse ponto, é muito bom ter um presidente, seja ele qual for, que consiga fazer esse pacto de mediação, que consiga restabelecer o respeito, a ordem entre todos os poderes. O segundo ponto é a luta social. A luta social, o país precisará de fazer reformas, de fazer mudanças urgentes. O teto de gastos, por exemplo, que foi criado em 2017 no governo de Michel Temer, precisa ser enfrentado. Ele deixa os governos de mãos atadas para fazer investimentos necessários em educação, saúde e infraestrutura. Será preciso também criar políticas orientadoras para matar a fome dos brasileiros, que controle a questão do dólar alto, onde hoje é mais interessante para um produtor do agronegócio exportar para outros países do que alimentar o mercado interno, levando a lucros bilionários de um setor, enquanto as pessoas passam fome porque não têm acesso à comida barata aqui no país. Recuperar o parque industrial nacional de alguma forma, sobretudo pensando nas indústrias de alta tecnologia, a indústria do conhecimento, tecnologia da informação. São tarefas que um presidente pode executar sendo até moderado, centrista, mas é preciso ter um projeto que coloque isso no centro da discussão, no centro do debate nacional, e não somente a capacidade de mediar um ou outro conflito, de ceder a um ou outro interesse. A eleição de Bolsonaro mostrou a fragilidade das instituições no Brasil, que já vinha desde 2016 no impeachment da presidente Dilma. Até onde é o limite do centrismo? Quando Dino fala em quanto mais centrista Lula for, ou outro presidente for, no caso ele cita Lula porque ele apoia Lula, será melhor para o Brasil? Até onde é o limite desse centrismo? Até onde estaremos dispostos a, mais uma vez, ceder? A eleição de 2022 não será a mesma que 2002, onde Lula precisava de um pacto para viabilizar a sua candidatura. O cenário mudou.
É verdade que o Brasil talvez esteja até pior do ponto de vista da luta das relações entre os poderes agora do que em 2002, quando Lula ganhou. Mas o fato é que agora Lula já tem um capital político que foi recuperado dos seus 8 anos de governo e a imagem sua que foi parcialmente restabelecida em relação a 2016, 2017, quando ele foi preso, e a Lava Jato provou aí que cometeu excessos. Isso está mais do que provado. Portanto, é preciso pensar. O centrismo tem limites. É preciso reconstruir um projeto. Isso vale para qualquer candidato que se pretenda mudar a ordem deixada por Bolsonaro. Acho que hoje, principalmente, são dois nomes que estão com esse viés: Lula e o Ciro Gomes. Os demais têm muita proximidade, sobretudo com a política econômica do governo Bolsonaro. Quais serão os caminhos? Qual é o limite da moderação? Entendo que é preciso dialogar, ser amplo, mas deixar na mesa um projeto com reformas estruturais mínimas e que isso fique na ponta da língua da campanha para que as pessoas entendam o que elas estão votando, o que elas vão eleger caso resolvam substituir Bolsonaro. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.